Mas será possível que uma criança do Japão, China, Indochina e Brasil passem pelas mesmas etapas? Muitíssimo boa pergunta. Essa pergunta é realmente muito boa. Porque você se perguntaria, se é construído na troca com o meio, como é que há essa analogia de todas as idades em todos os lugares do mundo? Né? É porque essa resposta é difícil. Porque você tem o creodos. Creodos, professora Zélia? O creodos é aquilo que obriga uma etapa a vir depois da outra, necessariamente. Por exemplo, você não pode encontrar um ser humano que seja capaz de um raciocínio formal antes de ser capaz de um raciocínio concreto. Isso é impossível. Isso não existe. No começo do ano eu percebi que eles ainda tinham muita dificuldade na construção do número, do conceito, né? Então, o que é esse número, o sistema decimal em si, a posição, o valor, né, absoluto e relativo de cada número. Então, a gente teve que fazer uma construção do sistema, eles tiveram que entender a posição, entender todo esse sistema decimal para a gente conseguir construir os outros conceitos. O creodos é um caminho que o organismo segue nas próprias trocas com o meio. Essas trocas com o meio não são aleatórias, elas seguem um caminho. Por isso é que em qualquer parte do mundo as pessoas têm as mesmas possibilidades. Vejam, as mesmas possibilidades, mas não as mesmas concretizações. Por quê? Porque os meios são diferentes. Se uma criança está, por exemplo, numa tribo indígena, as possibilidades concretas delas, possibilidades de troca com o meio físico, são muito grandes. Mas na questão da abstração, ela está prejudicada, porque ali há pouca abstração. Os índios conhecem muitas árvores, muitas espécies de árvores, muito mais do que qualquer um de nós, mas não conhecem a árvore. O conceito de árvore eles não têm. Por quê? Porque o conceito é uma coisa abstrata, que nós só adquirimos com o tempo. E isso faz parte do creodos, desse movimento, né, dessa paisagem epigenética da construção do ser humano. Professora Zélia, falas agora de paisagem epigenética? Paisagem epigenética é exatamente uma forma de expressar aquilo que ocorre com a construção do ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem algo com que ele nasce, a sua bagagem hereditária, que ele poderá ou não utilizar nas trocas com o meio. Então, dependendo do meio, o ser humano desenvolve algumas potencialidades e outras não. Na matemática eu fico aprestadão, fico ligado, aí fico prestando atenção e acerto todas as contas, todas as provas. Todo mundo da minha família gosta de matemática, né? Aí deve ter acostumado já. Vou dar exemplo de um coleguinha que eu tive no ginásio, no Colégio Piracicabano, que era um índiozinho, que se chamava Tapir Kaiowá. Então, esse menino, que era da nossa idade, né, tinha 11 anos, quando ele saltava na piscina, ele saltava 3, 4 metros à frente dos outros. Quer dizer, o que era isso? Quer dizer, ele tinha desenvolvido algo da sua bagagem hereditária que os outros não tinham. Mas outra criança que tivesse nascido na tribo dele, teria também. E logo, logo, ele, com 11 anos, adquiriu uma capacidade para o raciocínio matemático, como qualquer criança excelente em matemática do nosso meio. Meu avô faz sempre conta. Meu pai trabalha no mercado, aí minha mãe está trabalhando com dinheiro. A epigênese é exatamente isso. Você tem uma parte congênita, hereditária, de possibilidades de desenvolvimento de acordo com a solicitação do meio. Então, não são todas que se desenvolvem. Uns desenvolvem umas
e outras desenvolvem outras capacidades, outras possibilidades. Mas o creodus é o mesmo. O problema é saber como se forma o conhecimento, como se forma uma estrutura de inteligência. Pois bem, junto ao homem contemporâneo, há um número enorme de estruturas já formadas, das quais você não conhece a história. Eu defini assim, as estruturas mentais são aquelas específicas para o ato de conhecer. Estruturas orgânicas específicas para o ato de conhecer. Como é que se constroem as estruturas mentais, né? Como é que se constrói a cognição? O que é a cognição? É o exercício das estruturas mentais. O que é a inteligência? É o exercício das estruturas mentais. Essas tais estruturas mentais serão construídas num processo que Piaget chama de adaptação. Agora, entender o que é esse processo... Isso é realmente fácil. Isso é muito fácil. Sei. O que é a adaptação? O processo de adaptação. Do organismo ao meio ambiente. Esse processo de adaptação, parece até decorado, né? Aliás, parece não, é mesmo. Tem dois polos, assimilação e acomodação. Então, o seu organismo, nos seus mínimos detalhes, o seu estômago, a sua visão, tudo que nós temos de orgânico em nós, e de intelectual também, diante de uma coisa nova, das duas uma. Ou nós assimilamos ou não assimilamos. Não há uma terceira hipótese. Ou você incorpora aquilo às estruturas que você tem, aos esquemas que você tem, sejam eles orgânicos ou intelectuais, ou não. Se nós não assimilamos, só há também duas possibilidades. Ou nós desistimos de assimilar, ou nos transformamos para criarmos condições de vir a assimilar no momento subsequente. Então, o organismo pode se transformar para assimilar. Eu gosto de chamar de adaptação o equilíbrio entre assimilação e acomodação. Em um ato de inteligência, há o equilíbrio porque os dois não se prejudicam. Ao contrário, se ajudam. Quando você assimila, você realmente está num estágio de equilíbrio. O equilíbrio significa o quê? O equilíbrio significa que nada que esteja fora de você pode perturbar essa assimilação. A gente, quando está aprendendo, seja andar de bicicleta, patinar, esquiar, nadar, seja lá o que for, você faz no início um esforço muito grande. Esse esforço chama-se, para o Piaget, acomodação. Quer dizer, você está se acomodando, que é o oposto do senso comum. Você está acomodando o seu organismo para assimilar. Porque quando você assimila, você entra numa etapa de equilíbrio que você está tranquila. Por exemplo, o jeito que guia muito bem, não fica preocupado que veio um carro do outro lado, que passou outro muito perto. Ele não se perturba com isso. É o estado de equilíbrio. Quando você começa a dirigir, passou muito pertinho, você fala, puxa vida, quase que eu bato, porque você ainda não está nesse estado de equilíbrio. Porque quando a gente está no estado de equilíbrio, não há nada que perturbe. Isso acontece conosco diariamente. E isso não tem fim. O senhor não deixou o cachimbo, hein? Não. Os médicos não lhe proibiram? Eles se acalmaram.